Olá, sou Meire J. Costa e hoje, como eu tô com uma bruxinha de frente, a gente vai falar sobre o mundo espiritual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que já foram, como funciona isso. Os mortos continuam vendo a gente, mas antes eu vou pedir para você me seguir, né, lá no meu Instagram, é o Meire J. Costa. Você chega lá, vai ver as coisas, o conteúdo que eu tenho colocado lá. Se inscrever aqui no meu canal também. Gente, eu tô vendo que o pessoal me acompanha aí, mas não tá se inscrevendo no meu canal. E também é muito importante, que eu não dava valor a isso, mas eu vi que vocês me ajudam muito se vocês colocarem o like ou o dislike, viu? Se não gostou, pode colocar o dislike que vai ajudar do mesmo jeito, tá bom? Ajuda pra caramba a gente que trabalha aqui no YouTube. Bom, mas a gente vai falar o seguinte, vamos bater um papo sobre o mundo do lado de lá um pouquinho, até porque eu não sei se virou febre agora, as pessoas estão muito preocupadas se os mortos estão conseguindo ouvir, ver, visualizar o que a gente está fazendo aqui. Como tem gente me perguntando isso? E o que eu acho engraçado é assim, o espírita, ele acredita na vida após a morte, acredita nos espíritos, mas morre de medo de espírito. Não dá para entender que tipo de espírito é esse, né? A gente vê muita gente boa e estudiosa da doutrina que diz: não, eu não quero ver espírito, eu não quero nada com isso, eu entendo, mas não quero ver. Gente, é tempo da gente desmistificar tudo isso aí, entender como funciona, para que a gente possa realmente vivenciar a espiritualidade de uma forma bacana, positiva. E para isso é preciso a gente encarar a realidade, sem fantasia, viu? Sem historinha. É muito importante, eu venho falando para vocês, nesse momento de transição que a gente está aí no nosso planeta, que a gente consiga entender todos os processos, todos os fenômenos espirituais, porque eles estão super interligados com os fenômenos energéticos. Então, se a gente não conseguir entender de energia nesse momento de transição, a gente vai ficar perdidaço, viu? A gente vai ficar à mercê da espiritualidade negativa, que continua criando formas de manipular a humanidade através do medo, do desconhecimento, da ignorância, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quem já conseguiu fazer uma projeção astral, uma saída extracorpórea lúcida, sabe perfeitamente que quando a gente sai do corpo lucidamente, que a gente está saindo com o nosso perispírito, algumas vezes, não vou dizer na maioria das vezes, mas em alguns casos, você consegue olhar para trás, assim, quando você está saindo do corpo e ver o seu corpo adormecido na cama. Então isso significa o quê? Que se você tiver em perispírito, você consegue visualizar esse plano aqui, tá? Então você consegue ter acesso a esse plano se você tiver com a sua consciência acoplada num corpo mais sutil, como é o caso do perispírito. Quem está desencarnado, ele está se manifestando através do quê? Do seu perispírito. Quando a gente desencarna, nada mais acontece do que haver o desligamento total do nosso corpo mais sutil, né? Os nossos corpos, aliás, não é só um corpo, mas dos nossos corpos mais sutis, desse corpo aqui mais grosseirão, o físico. Então, quando a gente faz uma projeção astral, na verdade, a gente está passando por uma experiência, uma amostra grátis da morte, como diz o professor Wagner Borges. Acho bem interessante isso. Ele fala, é uma amostra grátis da morte, é isso mesmo, né? Porque toda experiência que a gente passa lá é exatamente o que a gente vai passar quando a gente desligar. A única diferença é que na projeção astral você vai do lado de lá e volta, porque você está preso fluidicamente a esse corpo físico. Na morte, não. Esse laço fluídico se rompe, quebra isso, o corpo fica aqui, funcionando com uma reservazinha, um fundo de energia que ainda é necessário, até para a própria decomposição, até que cesse todos os movimentos dos átomos, né, das moléculas desse corpo, e a sua consciência passa a se manifestar através desse outro corpo mais sutil. Gente, tudo que acontece do lado de lá, quando você está em projeção, você consegue visualizar o lado de cá. Você consegue perceber o lado de cá. As coisas que acontecem do lado de lá, muitas vezes, elas se passam num segundo plano, acima desse daqui.
Né? Se você consegue enxergar teu corpo que está ali dormindo na cama, é óbvio que você vai conseguir enxergar tudo que está aqui. É só uma questão de quê? De lucidez. E quando a gente está com o nosso corpo perispiritual ainda atrelado nesse corpo físico, muitas vezes a gente não consegue esse grau de lucidez, porque a própria energia mais pesada do nosso corpo físico atrapalha a lucidez do lado de lá. E quando a gente volta para esse corpo físico, a gente também tem dificuldade de rememoração. Mas quando a gente está completamente liberto, você consegue ter uma lucidez maior e passa a enxergar de uma forma melhor o campo do lado de cá. Então, sim, quem tem dúvida, as pessoas que desencarnam conseguem visualizar o que a gente está fazendo aqui. Agora, é importante a gente ter ciência disso para que, eu creio que sempre foi criado assim de uma forma que, os mortos vão para a luz, os mortos são levados para algum lugar. Nem todo mundo, gente, mas eu acho que isso também, de certa forma, foi válido, porque nós não temos maturidade para lidar com isso. Então é melhor, até eu sempre digo que a ignorância é uma bênção, porque o conhecimento é caminho sem volta. Mas se você não sabia de nada, se não sabe de nada disso, olha que beleza. Você pensa assim, morreu, acabou, agora eu posso falar mal à vontade do fulano que ele não está nem ouvindo, não é isso? Ótimo, tu tá na sua ignorância, não vai se sentir culpado, não vai ter medo, não vai ter nada. Mas no momento que você tem acesso ao conhecimento, aí o que começa a acontecer? A autorresponsabilidade. E é através da responsabilidade, da gente começar a se esforçar para melhorar que a gente cresce. Então, se você sabe que uma pessoa que faleceu, ela pode estar nesse plano aqui, você tem que se policiar para não ter expressões de raiva, desejar mal, né? Mas tem gente que deseja mal até pro morto, que quero que queime no inferno, quero que não sei o quê. O morto está ouvindo, muitas vezes ele está próximo aqui. Porque também o que acontece nesse processo de desencarne? Às vezes a pessoa desencarna, eu sempre falo para vocês que sim, existem equipes espirituais, socorristas em todo canto do planeta para se aproximar das pessoas que desencarnaram, para encaminhar para colônias, para hospitais, para lugares de tratamento, para lugares melhores, que também depende do padrão vibracional delas, porque senão elas também não têm condição energética de entrar por exemplo, numa colônia mais evoluída. Então, é preciso primeiro, caso ela queira e ela não tenha ainda esse padrão, ela vai sofrer um tratamento primeiro energético, tudo vai ficar um tempo para poder se acostumar na nova frequência, para poder depois ir para uma colônia. Tudo isso existe mesmo, é feito do lado de lá. Mas, volto a falar, cada caso é um caso, e muitas vezes a pessoa desencarna muito apegada aqui, não quer ouvir os conselhos, não quer receber ajuda, porque acha que ainda está aqui próxima. Alguns têm consciência que desencarnaram e querem ficar mesmo para ouvir o que as pessoas estão falando deles. Gente, a gente está falando de consciência viva, que tem livre-arbítrio, que pode escolher. Então, nem todo mundo, quando desencarna, vai para a luz, ou vai para as trevas, ou é sugado num buraco negro. Não é assim que acontece. Dependendo do nível de consciência dela, vai ficar por aqui. Ela vai ficar próximo. Por quê? Porque ela tem afinidade, ela tem sintonia com essa frequência aqui mais próxima. Então, o normal é ela ficar nesse campo. Nesse próximo nível é muito parecido aqui com esse aqui. Então, muitas vezes, ela vai achar que ela está num outro plano, mas que é o normal, porque é uma cidade normal, como outra qualquer, com um monte de outros desencarnados, com projetores também, vai conviver com tudo aqui. E não consegue sair dessa situação de ficar bem próximo aonde ela estava encarnada, porque ela não quer. Porque ela não quer, ela está num estágio consciencial que ela não quer. Ela simplesmente se recusa a ir para um lugar para estudar, ela se recusa a receber um tratamento, ela quer ficar perto dos familiares. E a maioria dos casos é assim, tá? Sinto te falar, mas é assim que acontece. E o que eu venho falando para vocês?
Consciências evoluídas não mexem com o nosso livre-arbítrio. Então, se o camarada diz que quer ficar, se é espírito evoluído, ele vai deixar. Vai ficar até ele crescer e entender que ele tem que procurar o caminho dele, que ele tem que continuar a vida dele. Agora, as consciências negativas, muitas vezes não respeitam isso aí. E podem também utilizar essa pessoa que está próxima dessa casa para, por outros interesses, fazer com que esse espírito perturbe todo mundo. A gente não sabe, porque existem várias tramas por trás. A nossa vida é cheia de tramas e essas tramas continuam do lado de lá, né? E a única diferença é que aqui a gente tem a barreira física para impedir, às vezes, ações dos nossos inimigos. Fica difícil de um bandido, às vezes, entrar na sua casa. Se você fizer um muro alto, ele vai ter que pular, vai ter que escalar, vai ter que... E os desencarnados, não. Se você estiver na sintonia deles, não vai ter muro, não vai ter muralha, não vai ter nada, ele vai entrar. Outra vez, nossa autorresponsabilidade. Então, o que a gente tem que estar sempre? Mantendo bons pensamentos, pensamentos de amor para as pessoas que já foram, porque elas podem estar próximas, mesmo aquelas que foram aborrecidas, né, que eram nossos desafetos, a gente tem que se policiar mais ainda, de, sabe, pensar com compaixão, às vezes pedir perdão, dizer, poxa, não sei por que a gente criou essa quizumba toda, sabe, me perdoa, onde eu errei, onde eu te magoei. Conversa, às vezes, principalmente se a tua vida começar a desandar. Se você começar a sentir muitas dores sem explicação, dor de cabeça, dor na coluna, sabe? Quando as coisas dentro de casa começam também, nada dá certo, as coisas começam a quebrar. Isso pode ser aproximação de uma pessoa querida ou um desafeto que já foi e que está ali perto. A pessoa querida, às vezes, ela atrapalha não nesse sentido. A pessoa querida, às vezes, ela fica muito próxima e ela suga as energias, porque também tem isso. Para o espírito se manter mais próximo aqui, ele precisa cada vez mais se adensar. Lembra da história do vampiro, que ele puxa a energia da vítima? É mais ou menos assim. Então, as pessoas que desencarnarem, que estão do lado de lá, elas precisam da energia da Terra para se tornarem mais densas e continuarem mais próximas da gente. Então, o que acontece às vezes? Uma pessoa querida, mesmo amada, que ela não queira se desprender daqui, ela quer ficar junto, às vezes um pai, uma mãe que foi preocupado, ela começa, às vezes, sem querer, sugar a família toda. Aí começa todo mundo a ficar doente, cansado, apático, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada, porque você está exaurido, você está completamente sugado, né? Te levaram toda a sua energia e essa pessoa que desencarnou nem sente isso, porque ela quer ficar junto e às vezes ela não está com uma intenção, né? Porque ela realmente tem aquela preocupação, ela quer ver o que vai acontecer, né? Então, o que a gente faz nesses casos? Conversar com a pessoa como se ela estivesse aqui. Olha, existe tratamento, se vierem te procurar, te ajudar, vai com eles, a gente está bem aqui, a gente está numa situação legal, a gente vai continuar a nossa vida, sabe? E pode até colocar para ela o fato de estar todo mundo passando mal, principalmente quando é uma pessoa querida. Quando for inimigo, não faz isso não, tá? Aí você vai dizer, como saber se foi um inimigo? Porque o inimigo, geralmente, além do mal-estar, as coisas todas começam a desandar, sabe? Começa tudo a dar errado na sua vida. O inimigo não vai querer teu bem. E uma pessoa querida, às vezes você tá com dinheiro, você tá com uma situação boa, um emprego legal, as coisas estão dando certo, mas você não tem vontade de fazer nada. Você tem um dinheiro na carteira, mas não tem vontade de ir ao shopping. Você tem, sabe, não dá, porque você está exausto, você está sugado. Então, a pessoa, às vezes, que está do lado de lá, ela até ajuda a que os teus caminhos fluam, que dê tudo certinho, porque ela fica ali também se manifestando. Mas, em contrapartida, se você também não tiver preparado, se você não estiver bem, né, não estiver equilibrado, se você já tiver essa tendência de doar muita energia, você vai ser sugado. Então, assim, como é difícil a gente até fazer essa brecada no roubo energético, existem técnicas para você se blindar, né? Ah, eu quero manter, meu pai está me ajudando aqui do meu lado, beleza.
Eu só tô cansada, mas tá. Aí você vai ter que procurar técnicas para se blindar energeticamente. Tem como. Não é tão fácil, volto a falar. Por quê? Porque esse sistema de roubo energético assim é natural. Chama-se equalização. Só que muitas vezes o espírito está tão... muitas vezes não, como ele está do lado de lá, ele está muito necessitado desse fluido vital para que ele consiga se manter pesado e ficar aqui nessa dimensão mais próxima. Então ele vai sugando de quem encontrar. Não é que ele sugue propositalmente, não. É natural, é processo físico. Ele está em déficit, aí quem ainda tem energia vai doando para ele. Só que como ele precisa muito, muitas vezes você doa aquilo que você não tem mais. Então é importante a gente ter essa noção que não adianta só, muitas vezes, eu sei que a pessoa desencarnou, eu vou rezar, vou pedir que levem ela para a luz. Não adianta pedir só que levem, porque muitas vezes a equipe chega para pegar a pessoa. Você precisa conversar com a pessoa. Se você sente, ou mesmo até que você não sinta, desencarnou alguém legal, alguém querido, conversa com essa pessoa, arruma um tempinho, fica sozinho, mentaliza, chama essa pessoa para junto de você e fala abertamente. Olha, eu te amo muito, foi muito legal a nossa passagem aqui na Terra, mas é preciso que você siga o seu caminho. Eu tenho chamado a equipe socorrista, eu tenho certeza que vão te ajudar. Quando vierem, você vai para você poder crescer, você vai estudar, você vai ser tratado, você vai ter uma outra oportunidade de vida. Conversa assim, gente. É pra gente quebrar um pouquinho aquela ideia de que todo mundo vai para algum lugar, não. E não é assim. Às vezes as pessoas queridas ficam perto da gente, e não só as pessoas queridas, os espíritos inimigos também. E outra coisa que acontece com os inimigos, se você desconfia que você tem um inimigo, eu sei que é tudo que é responsabilidade. Então se policie cada vez mais e evite falar coisas que você não gostaria que o inimigo ouvisse, para não dar corda para ele. Sabe? Sem necessidade, você não precisa ficar falando coisas que de repente ele possa estar ouvindo. Não é paranoia, não é você entrar numa noia, não, tá? Mas é isso principalmente se você sentir que as coisas na sua vida não estão dando muito certo. Pode ser ação obsessiva. E aí você tem que se cuidar, mas tem que se cuidar mesmo, sabe? É rezar, é pedir ajuda dos teus mentores para te resguardar. E não adianta, se você não mudar o seu comportamento, se você não sair da vibe baixa, não tem mentor que consiga te proteger. É preciso que você faça o teu trabalho, o teu dever de casa, que é ser mais generoso, ser mais altruísta, manter bom humor, sabe? Não falar com raiva das pessoas, não discutir, não trazer brigas para dentro de casa, não entrar em atrito com os outros. Tudo isso que a gente precisa se resguardar mesmo, né? Mesmo que você ache que não tem um obsessor, isso aí já é nosso dever de casa, viu? Quem quer ter uma conexão bacana com a espiritualidade, quem está buscando se espiritualizar, isso aí é fundamental. É você melhorar cada vez mais o teu relacionamento com o outro. É você cada vez mais evitar entrar em vibes de emoções negativas, sabe? Se contaminar com coisas negativas, falar dos outros com mágoa, com ressentimento, com rancor. Eu sei que é difícil, não estou falando que seja fácil, não. E é exercício o tempo todo. A gente vai escorregar, vai mesmo. Mas é preciso a gente ter consciência disso para se resguardar. Então, os mortos escutam tudo que a gente fala? Sim, eles escutam. Se eles estiverem vibrando aqui próximo, e a maioria está, né? Eles vão ouvir, sim. Eles vão ouvir o que a gente fala. Então, por isso, se você perdeu uma pessoa querida ou um desafeto, cuidado com o que você vai falar, porque eles estão ouvindo. E se foi um desafeto, você só vai fomentar mais o ódio, e você tá alimentando um ódio por uma pessoa que desencarnou, que muitas vezes não encontrou um caminho, porque ela também fica obcecada ali em você, então ela não quis seguir o caminho dela, ficou perto, e aí você falando mal só alimenta mais o ódio dela, e aí você está alimentando um inimigo que tem armas que você não tem do lado de cá, porque a gente tem a barreira física, ele não tem, né? E se for uma pessoa querida,
ela vai gostar muito de ouvir que você a ama, que você quer o bem dela também. E mesmo que você esteja se sentindo mal, você ser sincero, falar, explica isso, diz assim, olha, a tia Meire me explicou que você tá me sugando, entendeu? Eu te amo muito, mas por favor, não puxe a minha energia. Tenta falar assim, às vezes dá certo, né? Tá bom, gente. Foi o papo aí de hoje. Eu tinha que conversar com vocês. Muita gente nessa dúvida, não sei por que agora surgiu isso, né? Essa preocupação que se os mortos estão ouvindo que a gente. Olha, eu vou anotando algumas perguntas. Eu recebi por baixo 3 vezes a mesma pergunta, assim, com palavras diferentes, mas tudo querendo saber exatamente isso. Se as pessoas que foram conseguem visualizar ou ouvir o que a gente está falando aqui. Então, consegue. Tá bom? Bom, você que me segue, a gente tem um encontro toda segunda-feira, às 8 e pouca da noite eu entro para a gente fazer a nossa segunda abençoada, porque 9h30 nós temos a nossa prece de cura, tá? Então, toda segunda-feira, segunda abençoada. Eu entro por volta das 8, mas a prece é às 9h30 em ponto. Terça-feira agora, toda terça-feira até o final do mês, a gente tem um encontro também, uma live, que eu estou preparando o pessoal para participar de um retiro que vai ser de 3 a 6 de novembro em Búzios. Então, nós vamos ter várias práticas energéticas lá e eu estou preparando todo mundo, mas você é convidado para assistir a aula, mesmo que você não queira ir. Se você quiser ir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu acho que ainda tem algumas vagas, então vai ficar aqui na descrição. Quarta-feira eu estou toda semana agora conversando com terapeutas diferentes, trazendo para vocês. Já trouxe sobre mesa radiônica, já trouxe sobre numerologia. Essa semana eu vou conversar com a menina que joga tarô. Então, quarta-feira também, sempre às 8h30 essas lives. E quinta-feira a gente vai ter também sempre o nosso estudo sobre o universo da projeção astral. Então, vocês são meus convidados aí, quem está acompanhando. A gente está começando a me dedicar mais ao canal para trazer informações aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz, né?